Aqui está a relação que nós investigamos. Agora você já sabe o que significa o valor do P, né? Você já sabe também o que significa o nível de significância. Você também tem uma ideia de como ele é calculado, como ele é produzido. Tá? Agora nota que nesse exemplinho aqui que a gente fez na aula, vocês fizeram vários embaralhamentos, várias aleatorizações, mas nós fizemos 55 aleatorizações apenas, né? Mas a gente poderia fazer mais, tá? Mais quanto? Muito mais. Tipo 100, tipo 200, tipo 500, tipo 1000, ou até mais se você quisesse. O que aconteceria se você continuasse fazendo mais aleatorizações aqui? Mais, e adicionando mais inclinações aleatórias? Mais valores aqui? Mais. Depois de fazer isso muitas vezes, tipo umas 1000 vezes ou mais, você teria uma coisa tipo isso aqui. Esse gráfico, olha aqui, ó, o eixo vertical indica a frequência. O que é frequência? É o número de vezes que um valor ocorreu. Tá? E aqui no eixo X, no eixo horizontal, você tem os valores das inclinações aleatórias. Então nota que são os valores que a gente tinha observado lá, né? Variando mais ou menos de menos 0,3 até mais 0,3, né? Então aqui, ó, vai mais ou menos de menos 0,3 até 0,3 positivo. Aí só que você tem valores quebrados, né? A inclinação pode ser 0,21, pode ser 0,17, 0,15, 0,05. Pode ter valores decimais, quebradinhos, né? E não só valores arredondados. Então, quando você repete isso um monte de vezes, a gente pode fazer uma figura como essa para enxergar quantas vezes diferentes valores de inclinação aleatória nós geramos. E aí nota que nessa figura, cada barrinha aqui representa um intervalo, tá vendo? Então aqui é de 0 até meio. Aí aqui vai de meio até 0,1. Aí de 0,1 até 1,5. 0,15. Aí de 0,15 até 0,2. E assim vai. Então cada barrinha representa o número de vezes que um determinado intervalo de valores de inclinação aleatória ocorreu. Alguém sabe o nome desse tipo de figura aqui? Esse tipo de gráfico? Alguém já viu uma figura parecida com essa? Os estatísticos chamam isso aí que vocês estão vendo de histograma. Histograma. O que é um histograma? É um gráfico que mostra quantas vezes diferentes valores de uma sequência, um conjunto de valores ocorreram. Então, os valores aqui, no caso, são nossas inclinações geradas ao acaso. Tá? Então, nota que você tem a maioria dos valores onde? No meio, tá vendo? Perto do zero. O zero está bem aqui no meio. A maioria dos valores estão perto de zero. Quanto mais longe de zero, o que acontece com a frequência dos valores? Menos frequentes, menos frequentes, menos frequentes, menos frequentes. Até se tornarem extremamente incomuns ou simplesmente não aparecerem ou ocorrerem mais. Tá? Então isso aqui é o que acontece quando você replica essa coisa que a gente fez, esse embaralhamento 55 vezes. Isso aqui é como fica quando você faz isso muitíssimas vezes, 1000 vezes, milhares. Você pode fazer milhões de vezes até se você quiser. Tá? E aí a gente tem a nossa inclinação observada, que foi 0,2. A gente compara com essa distribuição que você está vendo aqui. Tá? Então o nome desse gráfico aqui, ó, vou escrever aqui, tá? Histograma. Histograma. Gráfico que mostra a frequência de diferentes valores. Tá? E essa montanha que você está vendo aí, né?
Nota que fica tipo uma montanha, né? Um morrinho. Parece um morro. Aí isso aqui os estatísticos chamam de distribuição de frequências. Isso é uma distribuição de frequências. Ou seja, é um conjunto qualquer de valores, em que alguns valores são mais comuns que outros. E aí fica com essa forma aqui, que parece um morro, parece uma montanha, tá? Um pico. Né? Aí os estatísticos chamam de distribuição de frequências, porque você tem diferentes frequências aqui. Alguns valores são mais comuns e outros valores são menos comuns. Tá? E quando você pega a sua relação, o seu resultado observado na sua amostra e compara com essa distribuição aqui gerada ao acaso para medir o tamanho da incerteza, para saber se o resultado tem uma chance grande ou uma chance menor de ter aparecido por acaso, aí os estatísticos também dão nome especial para isso. Que nome especial é esse? Aí eles falam assim, ó, você fez um teste de hipótese, tá? Teste de hipótese. Então, o que é o teste de hipótese? É comparar o seu resultado observado com essa distribuição aqui, ó, de chutes gerados, de resultados gerados ao acaso, para ver se o seu resultado observado está mais na ponta, e a incerteza é menor, ou se ele está mais para o meio, e aí, portanto, a chance de ter aparecido por acaso é maior, é grande. Esse processo, esse procedimento, isso tudo junto, é o que nós chamamos de teste de hipótese. Então você vai provavelmente ouvir muitas vezes ainda essa expressão, tá? Ao longo do curso, aí, em outras disciplinas, em outros trabalhos. Você vai ouvir essa palavra que as pessoas falam muito quando elas se referem à estatística. Elas gostam muito de usar essa palavra. Teste, 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 faz um teste. O que é o teste? O teste estatístico. O que é isso? É isso aqui, tá? É isso aqui, tá? É exatamente isso que a gente acabou de fazer. O teste de hipótese. Medir a incerteza associada ao resultado da nossa amostra. E a medida direta disso, o número que mede isso é o quê? É isso aqui, ó. É o P. O valor de P. Que é uma probabilidade. Probabilidade de quê? A chance de ver um resultado igual ou mais extremo que o que você viu na sua amostra por acaso. Tá? Beleza? Perguntas sobre isso? Professor, esse gráfico vai valer para qualquer dado de amostra que eu coletar? Sim. Sempre vai Tanto ter o... qualquer relação, quaisquer variáveis que você medir no gráfico, aí faz lá, bota reta, mede a tendência, vai ter equação, R quadrado, blá blá blá, né? Essas coisas estão medindo e descrevendo a relação na sua amostra. Mas o que a gente quer saber? Eu quero saber se o que eu estou vendo na minha amostra pode ser extrapolado ou generalizado para eu falar do universo amostral, né? Que aqui é o Rio Branco, por exemplo, né? E não só esses 8 pontinhos que eu coletei. Então, tanto faz qual é a relação, quais são as variáveis, os tipos de variáveis que você vai medir, tanto faz qual é a sua pergunta, tanto faz qual é o seu universo amostral, sua unidade amostral, tá? O que quer que seja, você vai ter que desenhar a tendência aqui e medir a tendência para ver se tem relação ou não, não vai? Vai. Quando fizer isso, você vai ter a reta representando a relação e ela vai ter uma inclinação, não vai? Vai. Então você pode fazer isso aqui e aleatorizar, embaralhar os dados e gerar várias inclinações para ver como é a distribuição de frequências das inclinações geradas ao acaso, para ver se a sua tem uma chance alta ou baixa de ter aparecido por acaso, correto? Correto? Então, no final, sempre vai ser alguma coisa assim. A distribuição das inclinações geradas ao acaso sempre vai ser algo tipo isso. E, visualmente, os estatísticos costumam usar este tipo de gráfico para representar isso, que é o que a gente chama de histograma. Tá? Quantas vezes diferentes valores ocorreram? Alguns ocorreram mais que
outros. Beleza? Então, o teste de hipótese sempre se baseia nisso, tá? Tanto faz com a relação, com a variável, com a sua pergunta. E sempre se baseia exatamente no mesmo princípio. Isso que a gente acabou de fazer. Beleza? Então, esse é um jeito de fazer o teste de hipótese, tá? Esse é o jeito força bruta, o jeito difícil, digamos. Difícil por quê? Porque você tem que ir lá nos seus dados, embaralha, aí gera o resultado ao acaso. Aí embaralha de novo, gera o resultado ao acaso. Embaralha de novo, gera o resultado ao acaso. Aí repete isso de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Então o computador faz isso? Faz. Ele pode fazer isso. Exatamente assim como a gente faz. Só que o computador faz isso muito rápido, né? Ele não leva nem um segundo para fazer. Ele faz 100, 1000 vezes. Tipo, você piscou o olho, ele já fez. Mas a gente pode fazer isso agora. Agora quando? Agora, nos anos 2000, dos anos 90 para cá, né? Por quê? O que aconteceu nesses últimos 30 anos? Nós temos computadores pessoais que se popularizaram. Aí hoje em dia quase todo mundo tem celular, né? Tem computador, tem Windows com Excel, né? Aí é fácil. O Excel faz isso se você mandar ele fazer, tá? Ele faz esse processo aqui que a gente fez na mão, ele faz isso aí rapidinho. Mas lembra que quando as pessoas começaram a investigar isso e formas de medir relações entre variáveis e formas de medir incerteza, não existia computadores. Mal tinha calculadoras, e as calculadoras eram gigantescas, do tamanho de uma mesa. Tá? Você nem faz ideia de como é uma calculadora do tamanho de uma mesa, né? Pois vai no Google e pesquisa lá, primeiras calculadoras, para você ver como é. Primeiros computadores só começaram a aparecer nos anos 60, 70. Era do tamanho de um quarto do cômodo de uma casa, era gigantesco. Tinha um monte de manivelas que você tinha que usar para aquele negócio funcionar. Precisava de várias pessoas operando para funcionar. Hoje isso é ridículo, a gente nem consegue conceber isso, né? Você tem um computador do tamanho da sua mão aí, no seu celular. Mas lembre-se que a estatística nasceu há 100 anos atrás. Lembra essa história? Os biólogos lá querendo medir o quanto uma característica é herdável, né? Medir seleção natural, né? Não tinha nada disso. E aí, como é que fazia? Podia fazer na mão, se quisesse. Escreve um papelzinho, que nem vocês fizeram na atividade da aula passada. Sorteia na mão, papelzinho, escreve, calcula. Sorteia na mão, embaralha, escreve, calcula de novo. Aí faz de novo, de novo, de novo, de novo. Mas aí se você fosse fazer toda vez na mão, aí ia ficar difícil usar esse negócio, né? Então é aqui que entra a grande engenhosidade da estatística, tá? Por quê? Porque estatísticos descobriram que você não precisa fazer todo esse processo de embaralhamento para saber a forma que a distribuição de frequências aqui, ó, os seus resultados gerados ao acaso, tem. Apenas sabendo algumas características dos dados, você consegue prever matematicamente a forma que essa distribuição aqui vai ter. E ao invés de você ter que embaralhar os seus dados 1000 vezes para gerar esse negócio e comparar o seu resultado com isso, você simplesmente usa um conjuntinho de fórmulas matemáticas bem definidas, fáceis de usar, que prevê a forma dessa distribuição, de modo que você pode comparar o seu resultado rapidamente com isso, apenas usando fórmulas. Então, uma coisa que você levaria horas para fazer na mão, os estatísticos descobriram uma forma de fazer isso matematicamente em muito menos tempo, muito mais rápido, muito mais fácil. E é aí que entra a matemática na estatística. A matemática pesada. A matemática que você não precisa saber. Porque quem precisa saber isso são os estatísticos profissionais. Tá? Então eles desenvolveram uma teoria matemática para prever essa forma aqui. Ó. Qual a frequência com que os diferentes valores vão aparecer? Será que tem uma forma de saber isso sem ter que fazer 1000 embaralhamentos? Tem. Aí isso é que a gente chama de estatística matemática. É a teoria inferencial da estatística, ou estatística inferencial, que usa a matemática, usa fórmulas
para resumir ou aproximar a forma dessa distribuição que você está vendo aqui, ó, que a gente gerou por embaralhamento. E aí como é que fica essa aproximação? Fica assim, ó. Consegue ver a curva nesse gráfico? Todo mundo consegue ver? Vermelho? A linha vermelha? Sim, sim, professor. Então, ó, se você fizer embaralhamentos manualmente, um por um, e fizer um histograma, o resultado você já viu como é. Esse negócio aqui, né? É isso aqui, ó. Que a gente fez na mão, tá? É essa coisa feia aqui. Agora, se você usar equações, a teoria estatística, para fazer inferência, aí é essa bela curva que você está vendo, tá vendo? Então, a matemática é uma aproximação desse fenômeno de embaralhar os dados e calcular de novo. Embaralhar os dados e calcular de novo. Embaralhar os dados e calcular de novo. De novo, de novo, de novo, de novo. A matemática permite aproximar isso, para você não ter que fazer 1000 embaralhamentos. Então, os estatísticos descobriram que, usando certas equações, você consegue prever essa forma. E aí, a forma é uma curva, mais ou menos assim, ó. Então, nota que isso aqui é uma aproximação da realidade, tá? A realidade é o embaralhamento. Isso aqui é a realidade. Mas você consegue uma aproximação muito, muito boa da realidade usando apenas matemática. Que é essa curva vermelhinha que você está vendo aqui. Aí é isso aqui que os estatísticos criaram lá 100 anos atrás, no começo do século XX, 1908, 1910, 1920, há 100 anos atrás. Eles passaram algumas décadas pensando e fritando a cabeça. Como é que eu faço para aproximar a forma desse negócio sem ter que ficar embaralhando trocentas vezes toda vez que eu for usar? E aí eles descobriram um jeito. E aí, desde que eles descobriram esse jeito, eles começaram a ensinar para as outras pessoas, para os cientistas, que precisam aplicar os métodos. Porque o cientista não tem tempo de ficar fazendo um embaralhamento toda vez que ele for usar isso, correto? Então, aí eles começaram a ensinar, olha, você pode usar isso aqui, ó. Você pode usar a teoria matemática da estatística. Usa essas fórmulas aqui, usa essas equações, porque você consegue chegar nessa distribuição de uma forma muito mais rápida, uma aproximação muito boa dela, e aí você pode calcular o valor do P de um jeito muito mais rápido. E aí ele vai dar o valor muito próximo da realidade, sem você precisar fazer esse monte de embaralhamentos na mão. E aí, desde os anos 50, os cientistas começaram a aprender a fazer isso. Que é quando aparecem os primeiros livros de estatística, ensinando como faz isso, como usa essas fórmulas, como usa essas equações. Mas aí, como as pessoas faziam na época, anos 50, 60, 70, fazia na mão, né? Porque não tinha computador. Então você ainda tinha que usar as equações, mas escrever as equações e ficar fazendo continhas na mão, conta na mão, faz conta na mão, faz conta na mão. Muita gente aprendeu estatística assim. As gerações antes de vocês, antes da nossa geração, era assim que as pessoas aprendiam estatística. Elas perdiam muito tempo pensando nos cálculos, na matemática. Por quê? Não era porque isso era mais importante, mas era simplesmente porque não havia computadores. Hoje tem computadores. Então você não precisa se preocupar em como chega nisso aqui, tá? Porque para você realmente entender como a gente chega nessa curva, aí você tem que saber matemática de verdade. Que tipo de matemática? Você tem que saber cálculo. Todo mundo aí já estudou cálculo alguma vez na vida? Alguém sabe o que é cálculo? Alguém já estudou cálculo? No ensino médio, ouviu falar cálculo? Já ouviu falar de limites? Já ouviu falar de derivadas? Já ouviu falar de integrais? Já ouviu falar disso? Se você ouviu falar, talvez você nem lembre que diabos isso significa, né? Se você nunca ouviu falar, muito menos. Não tem problema, não se preocupa com isso. Porque quem tem que saber isso são os estatísticos. O que você precisa entender é simplesmente que a teoria matemática da estatística serve apenas para isso, tá? Para aproximar de uma forma mais eficiente, mais rápida, essa distribuição de frequências que a gente gera aleatorizando os dados.
Ah, mas e se eu quiser aleatorizar? Você pode. A gente sempre pode aleatorizar. Sempre pode fazer isso aqui, ó. Mas aí você não vai fazer na mão, né? Você pode mandar o computador fazer isso para você. Faz aí 1000, 10.000 vezes. Aí ele faz. Tá? Porém, por tradição, por conveniência, quase todos os programas estatísticos hoje que você usa no computador, incluindo o Excel, não fazem as aleatorizações uma por uma. Por quê? Porque existe uma teoria matemática que permite aproximar rapidamente a forma dessa coisa aqui, e aí você chega no valor do P, calcula o valor do P muito rapidamente, usando apenas um conjuntinho de fórmulas pré-definidas, que é muito mais rápido. Usa o que então? Usa isso aqui, ó. Usa a teoria matemática da estatística para aproximar a forma dessa distribuição e calcular o valor do P. Beleza? Então agora eu vou mostrar para vocês onde que o Excel te mostra esse negócio. Alguém me lembra aí como é que faz a regressão aqui no Excel? Quem lembra? Como eu faço a regressão aqui entre a quantidade de peixe e a distância de Caracaraí? Vai em dados e análise de dados. Dados. Cadê a análise de dados? Tá lá no fim, está habilitado. Era para estar supostamente aqui no fim, né? Não está. Se não está, é porque não está habilitado, correto? Então, se lembra que em arquivo, blá, suplementos, né? Aí ele vai te mostrar os suplementos de aplicativo inativos, ferramentas de análise, tá vendo? Ok. Aí você manda ele ativar a ferramenta de suplemento de análise de dados. Aí ele deve aparecer aqui, um botãozinho em algum lugar aqui, análise de dados. Que não está aparecendo para mim, sei lá por quê. Análise de dados, análise de dados, análise de dados. Quando eu coloquei no meu, não bastou apertar só no OK, tive que apertar no botão do lado lá. Bora lá de novo. Eu estou usando outro computador aqui. E aí nesse aqui não estava habilitado. Deixa eu ver. Ele não habilitou, né? Tem que apertar no I. Ir, né? É isso aí. Isso aí. Ferramenta de análise, ok. Perfeito. Vamos lá nos dados de novo. Agora sim. Análise de dados. Aí ele vai te mostrar uma lista, né, das análises de dados que o Excel já faz. Agora você já entende o que a maioria dessas coisas significa, né? A nova. Você já sabe que é a nova, né? Teste T, aqui ó, teste T, você já sabe que é isso também, né? Regressão, você já sabe que é isso também, né? Lembra que tudo está fazendo o quê? Usando o método de mínimos quadrados para desenhar uma reta no seu gráfico, para medir a tendência, medir a relação, que é o que genericamente a gente chama de modelo linear. Então, como a gente tem duas variáveis quantitativas, as pessoas falam, é uma regressão. Então, você vai procurar lá na lista do Excel regressão, porque é assim que ele chama. Variável Y, quantidade de peixe, seleciona aqui, aperta na setinha. Variável X, distância de Caracaraí, seleciona aqui, aperta na setinha. Intervalo de saída, que é onde você quer que ele mostre os resultados. Vou pedir para ele colocar bem aqui embaixo, tá? Aperta na setinha, ok. Tcharam! Tá aqui o resultado. Tá aqui o resultado, tá vendo? Então, ó. Tem coisas aqui que a gente já sabe o que significa, né? Eu vou marcar aqui em amarelo tudo que a gente sabe o que significa, que é o que vocês vão precisar para interpretar os resultados. Então, primeira coisa. R quadrado, você já sabe o que significa, então vou marcar aqui em amarelo. Número de observações, você sabe o que significa também, 8, né? Não precisa repetir. Aí aqui embaixo ele mostra essa tabelinha aqui, ó. Aí ele mostra aqui, ó, regressão
Aí ele mostra várias coisas aqui. SQ você lembra que é soma dos quadrados, você já viu que é também, tá? MQ é a média da soma dos quadrados, é a soma dos quadrados dividido pelo número de observações. Ah, para que serve isso aqui? Na prática, para nada, tá? A gente não interpreta isso. Isso aqui é como o método funciona, ele usa isso para desenhar a melhor reta no gráfico. Mas não se preocupa com esses números exatos, porque lembra que a interpretação deles biologicamente não é intuitiva, então pra gente não serve para muita coisa. Mas além disso, ele te mostra outras coisas aqui, ó, no final. Ele te mostra F e F de significação, tá? E aqui embaixo, onde ele mostra os coeficientes, você sabe que aqui é o intercepto, né, que ele chama de interseção, e você sabe que o segundo coeficiente que ele te mostra aqui é a inclinação da reta, o A e o B, correto? E aqui ele mostra outras coisas, blá, 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 blá. E aí agora tem mais um negócio que ele está te mostrando aqui, que você também já sabe o que significa. Tá vendo aqui, ó? Valor P. Qual é o valor do P? A gente quer saber o valor do P da inclinação da reta, porque lembra que para testar se tem relação ou não, a gente olha para a inclinação da reta, correto? Quando não tem relação, a inclinação da reta é zero. Quando tem relação, a inclinação da reta não é zero. Ela pode ser maior que zero, se for uma relação positiva, ou ela pode ser menor que zero, se for uma relação negativa. Então, o que interessa para a gente é o teste de hipótese da inclinação da reta. Onde está o valor que ele calcula? É isso aqui, ó. Valor de P, 0,24. Na segunda linha, tá vendo? É a segunda linha dessa tabela dos coeficientes que me fala as informações sobre a inclinação da reta. Nota que esse número aqui, ó, 0,24, é exatamente esse mesmo número que você está vendo aqui em cima. Tá vendo que é idêntico? 0, 24, 21, 67, blá, blá, blá. Aqui embaixo, ó, 0, 24, 21, 67, blá, blá, blá. Então, esses dois números aqui, isso aqui a gente chama de F de significação, é a mesma coisa, tá? É o valor de P. É exatamente a mesma coisa. E esse negócio que ele chama de F e de stat T? Essas letras aqui, ó, F e T, é que nós chamamos de estatísticas. Ou que os estatísticos chamam literalmente de estatísticas. O que é uma estatística? A estatística é justamente esse numerinho que você calcula com base nos seus dados, que o computador calcula para você, que permite a ele prever qual é a forma da distribuição aqui das inclinações geradas ao acaso, tá vendo? Então, essa curva que você está vendo aqui, que é calculada matematicamente, usando apenas algumas fórmulas, algumas equações, como que ele calcula isso? Como que ele chega nesse formato aqui? Ele calcula isso usando as chamadas estatísticas. Então, tem várias estatísticas, tá? Então, não se preocupa em quais são os nomes. Pra gente, na maioria dos casos, não interessa quais são. Você não precisa entender qual é, quando é, qual o nome, qual a letra. Tudo que você precisa saber é que quando aparecer essas letras, estatística F, estatística T, ele está simplesmente falando para você, olha, eu tive que calcular esse número aqui para conseguir prever a forma da distribuição aqui das inclinações geradas ao acaso, tá? Então assim eu consigo calcular e dizer para você qual é o valor do P, usando apenas fórmulas, tá? Consigo fazer isso rapidamente, usando apenas algumas fórmulas, sem ter que fazer centenas, milhares de embaralhamentos. E é exatamente isso que o Excel faz, tá? É exatamente isso que ele faz. Ele usa fórmulas pré-definidas, baseadas na teoria matemática da estatística, para calcular o valor do P, usando esses números aqui, tá? Então ele pode usar a estatística F, ele também pode usar a estatística T. Nota que nesse caso os dois dão exatamente o mesmo resultado, tá? Então tanto faz qual dos dois você olha. Se você olhar esse resultado aqui em cima, o valor do P aqui de cima, vai ser exatamente sempre a mesma coisa que o valor que você vê aqui embaixo, tá? Então tanto faz. Pega um dos dois, que é o que interessa pra gente. Então, nosso resultado aqui vai ser o quê? Nosso R quadrado. Está aqui, ó, 0,22, eu vou arredondar, tá? 0,22. A equação da reta, que agora você já sabe que a média de y é igual a intercepto mais inclinação vezes x. O A é 5,8, arredondando. Mais B. O B é 0,17 ou 0,18, arredondando.
0,2 na verdade, né? Se você quiser arredondar mais ainda. E o x é a distância de Caracaraí. Então, vou escrever aqui, ó, distância. Nosso y é a quantidade de peixe, né? Então, média de peixe, eu vou chamar, tá? Essa é a equação da reta. E o valor do P? É o teste da hipótese, se você tem evidência de que essa relação aí apareceu ou não por acaso na sua amostra. P igual a 0,24. Ou 24%. Tá? É a mesma coisa. E esse resto aqui? O resto não interessa, tá? Não se preocupa com o resto. Tudo que você precisa para interpretar o resultado é isso aqui que a gente acabou de pegar. É isso que interessa pra gente. Beleza? Então, ó. Lembra quanto tinha dado o valor do P que a gente calculou na mão lá com as aleatorizações? Alguém lembra de cabeça quanto tinha dado? 20%, professor. A gente fez na mão, né? 0,2 ou 20%, né? Tá vendo que é parecido? Tá vendo que é bem parecido? Só que esse aqui a gente fez como? Embaralhando, calcula de novo. Embaralha, calcula de novo. Embaralha, calcula de novo. Esse aqui é o que o Excel calculou para você. Como ele fez isso? Usando matemática pura e simples. Usando isso aqui, ó. Mas percebe que é uma aproximação muito próxima? É uma aproximação muito perto do que a gente chegaria na mão, né? Aí, é claro, a gente fez poucas repetições aqui, tá? Então, idealmente, a gente faria bem mais que 55. Faria tipo 1000, talvez mais até. Para ter um resultado mais preciso. Aí, você ia ter uma coisa mais parecida com isso, tá? E provavelmente o valor do P também ia ser uma coisa mais perto disso aqui. Então, nota como é uma aproximação muito boa, tá? Nota como a matemática funciona. É por isso que a gente usa. Não usa porque, olha, é complicado, eu quero mostrar que eu sou inteligente. Não, a gente usa porque é útil. Então, o computador usa isso. E a maioria dos programas de computador estatísticos usam até hoje a teoria matemática para calcular o valor do P. Tá? Por quê? Porque é conveniente, simplesmente por isso. Porque, em geral, é uma aproximação razoável e é rápido. Ele bota umas formulinhas lá, programa para calcular, tá, pronto. Faz rapidinho. Beleza? Tranquilo? Perguntas sobre o nosso resultado aqui? Todo mundo entendeu a ideia? Perguntas? Dúvidas? Então, galera, missão cumprida. Essa era a missão, nossa missão de bioestatística, tá? Então agora percebe que você tem nesse conjuntinho aqui, ó, de números, percebe que é um conjunto muito pequeno? É um conjunto muito pequeno. Nisso aqui você tem toda a informação necessária para interpretar o seu resultado e para responder a sua pergunta. Lembra sempre que isso tudo que a gente fez aí é para quê? É para responder uma pergunta sobre o mundo real, tá? Para responder uma pergunta com a menor incerteza possível. Com a menor incerteza possível. É para isso que a estatística serve. Tá? Estatística serve para quê? Para responder perguntas sobre o mundo real com a menor incerteza possível. E é por isso que os cientistas usam até hoje e provavelmente vão continuar usando para sempre, pelo menos enquanto a nossa civilização existir. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre nossa conversa? Todo mundo tranquilo com o que a gente falou? Dúvidas? Sem dúvidas? Quando eu for contextualizar o valor do P, eu poderia dizer que tem 76% de confiança? Tem quantos por cento? 76? Mas 76? De onde você tirou 76? Seria... Calma aí, deixa eu calcular aqui de novo. Olha aqui, ó. Seria 100 menos
24. Não, o P é isso aqui, ó. Zero. Vou escrever aqui, tá? Vou escrever aqui para todo mundo lembrar. Como é que eu interpreto esse negócio aqui? Vou escrever aqui por extenso para todo mundo lembrar, tá? Então, o R quadrado, lembra que é a variação explicada. Então, a gente fala assim, ó. Distância explica 22% da variação na quantidade de peixe. Mas isso é na nossa amostra, correto? É na minha amostra. Eu não quero falar só da minha amostra, né? Eu quero falar de quê? Eu quero falar do universo amostral, eu quero falar do Rio Branco. Eu quero saber o quanto eu posso confiar que esse resultado aqui fala do Rio Branco. Então, essa é a equação da reta. 5,8 mais 0,2 vezes distância. Então, a inclinação da reta você já sabe, né? 0,2 significa o quê? Para cada quilômetro que você se afasta de Caraí, a quantidade de peixe aumenta 0,2 quilogramas. Porque é isso que a inclinação da reta significa, lembra? Quantas unidades o y muda por unidade de x. Então, andou 1 km para longe da cidade, a quantidade de peixe aumenta 0,2 quilos. Inclinação 0,2. Mas isso é na minha amostra. O quanto eu posso confiar que isso aqui está me falando do Rio Branco? Aí você vai olhar o quê? Vai olhar isso aqui. Então, em geral, a primeira coisa que a gente olha, na verdade, é isso, percebe? Porque isso aqui só faz sentido eu interpretar se a minha amostra está me falando algo sobre o universo amostral. Ou seja, se a incerteza sobre esse resultado é pequena. Se a incerteza for muito grande, então nem faz muito sentido eu interpretar isso, percebe? Não faz muito sentido eu interpretar isso, não faz muito sentido eu interpretar isso aqui. Porque a incerteza é grande. Então, normalmente, a primeira coisa que a gente olha é justamente o P. Então, olha o P. P é igual a 0,24 ou 24%. Então, de forma simplificada, você poderia dizer assim, ó, em palavras, né? O que esse número significa? Tem 24% de chance deste resultado ter aparecido por acaso. Isso aí é maior ou menor que o nível de significância lá que a gente olhou? Maior ou menor que 5%? Maior. Maior que 5%, correto? Ah, então, o que a gente conclui? Não tem evidência convincente. Não tem evidência convincente. Ou, você também pode falar, né? A incerteza é grande. Tá? É isso que o P está falando para você. Cuidado! O P é uma medida de controle de qualidade. Você pode pensar nele assim também, percebe? Uma medida de cautela. Ele está medindo o tamanho da sua incerteza. Então, se ele for muito grande, ele disse para você, ó, cuidado, a incerteza é grande. Tem uma chance grande desse negócio que você está vendo que parece aqui que tem uma relação, vai ter uma chance grande de isso ter aparecido por acaso na sua amostra. Ou seja, se você fosse lá no campo e coletasse outra amostra, é uma boa chance de você ver outra coisa diferente disso aqui. E se coletasse de novo? Tem uma boa chance de ter aparecido outra coisa, mais uma outra lá que você não sabe o que é. Como faz para diminuir a incerteza? Como faz para diminuir a incerteza? Aumentando a habilidade da amostra. Aumenta o tamanho da sua amostra. Não colete amostra pequena demais. Vou investigar um monte de relações. Então não vai coletar só n igual a 8, que nem aqui, correto? Né? Já sabe que vai precisar de mais unidades amostrais. Por quê? Porque você corre o risco de talvez não consegue detectar uma relação, o efeito que você está testando. Mas não é porque ele não existe, é simplesmente porque a incerteza é muito grande, porque a sua amostra é muito pequena, tem pouca informação. Aí já sabe o que vai acontecer com o seu P, né? O P vai falar para você, olha, a incerteza é grande, cuidado, tá?
Beleza? Então tá aqui todo o resultado interpretado. Tá? Tá tudo aí. Isso aqui resume a nossa disciplina. Vimos e falamos um monte de coisa, tá? Mas o que é mais importante? Se eu tiver que lembrar de alguma coisa só, seria útil para eu lembrar? Isso aqui, ó. Se eu lembrar disso aqui, você nunca mais vai ter problema para interpretar resultados estatísticos de qualquer trabalho, qualquer análise, qualquer palestra, qualquer dissertação, qualquer tese, para o resto da sua vida, tá? E quando você for usar, você já sabe exatamente, já sabe como faz. Beleza? Certo, professor. Então, estamos conversados por hoje. Então isso encerra nosso conteúdo, tá? Essa aula tá gravada. E aí daqui a pouco eu vou fazer o upload lá no YouTube. E aí vocês podem dar uma revisada lá. Quem não viu essa aula ou não viu a aula anterior, pode olhar lá também para refrescar a memória ou pegar alguma informação, alguma coisa muito importante que não pode acompanhar na aula, tá? Professor, Diga. e aquela lista que o senhor falou aqui, Certo. Então, apresentar os temas? exato. Então agora vamos falar sobre isso, tá? Bom, o que a disciplina é agora? Temos mais 3 semanas para vocês desenvolverem um mini projeto de pesquisa de vocês, tá? Então, o que é o mini projeto de pesquisa? O que exatamente eu vou ter que fazer? Vamos ver. Você vai ter que fazer isso aqui. Eu vou mandar esse arquivo para todo mundo, tá? Tem um roteiro. Um roteiro, tem uma receita para você seguir, para ninguém ficar perdido, tá? Então, todo mundo vai receber. Todo mundo vendo aí o texto? O arquivo de texto? Todo mundo vendo o texto? Sim. Então, ali, ó, mini projeto de pesquisa de bioestatística, tá? Então, roteirinho aqui, tá? Uma página, menos de uma página. O que você vai fazer? Primeiro, escolhe uma pergunta de preferência biológica, tá? Por quê? Porque vocês estão se formando em biologia, tá? E se você quiser investigar outra coisa sobre qualquer outro tema, beleza, não tem problema. Para responder com dados, definindo quais são as variáveis da sua pergunta, qual é a sua unidade amostral e qual é o universo amostral sobre o qual você quer falar. Segundo, cria uma hipótese para sua pergunta. Olha, minha pergunta é essa. O que eu espero? O que eu acho? Eu acho que isso é assim. Eu acho que uma possível resposta para essa pergunta é essa. Por quê? Por causa disso. Eu sei que tal coisa é desse jeito, então eu acho que deve ser mais ou menos assim. Tá? Então, pensa numa explicação. O que você espera observar? Por quê? Tá? Terceiro, você vai coletar dados. Como? Como você aprendeu durante a disciplina. A melhor forma que você julgar para responder a sua pergunta, tá? Vai medir suas variáveis, vai coletar suas unidades amostrais da forma que você achar mais apropriado. Quarto, você vai fazer um gráfico e você vai analisar os seus dados para responder a sua pergunta usando o Excel. Exatamente da mesma forma que você viu a gente fazer durante as aulas e que você já fez nas atividades. Então você vai fazer o gráfico, você vai desenhar a linha de tendência, você vai lá pegar a equação do seu modelo linear, você vai lá medir o R quadrado, variação explicada, e aí você vai obter o P, que você já aprendeu agora, como é que o Excel mostra para você. Você só faz lá pegar o valor dele, e aí você vai interpretar esse resultado. Tendo isso, você vai escrever um pequeno, tá? Vou botar aqui em maiúsculas, pequeno manuscrito explicando seus achados. Fonte Times New Roman, tamanho da fonte 12, margens das páginas 2,5 cm. O seu manuscrito deve ter no máximo 3 páginas, no máximo, tá? Quero escrever só uma? Ok, escreve só uma. Quer escrever duas? Escreve duas.
No máximo 3. O seu pequeno manuscrito deve conter as seguintes partes. Primeiro, tem que ter um título, no máximo 15 palavras. O título que você achar melhor, que reflete a sua pergunta, que representa o seu trabalho, tá? Pode ser uma pergunta, pode ser uma afirmação, pode ser a sua própria pergunta, pode ser uma afirmação, pode ser a sua conclusão. Você decide. A única regra é, não pode ter mais que 15 palavras. Tá? Em seguida, você vai colocar uma breve introdução. O que você vai escrever? Você vai explicar qual é a sua pergunta, por que você acha essa pergunta interessante, e você vai explicar brevemente qual é a sua hipótese. Aí você vai citar pelo menos 3 referências para embasar a sua explicação. Então nota que nós não queremos que você escreva uma revisão sobre o tema da sua pergunta, tá? Nós queremos que você seja simples, objetivo e sucinto. Minha pergunta é essa. Eu acho essa pergunta interessante ou legal por causa disso, disso e disso. A minha hipótese é essa. Eu espero isso por causa disso, disso e disso. Referências. Tal, tal e tal. Que referências você vai usar? Apenas artigos científicos publicados em revistas especializadas ou livros acadêmicos. Jornais, trabalhos de PIBIC, relatórios, a página do Google, não sei de onde que você viu, não sei em que, não nos interessa. Vocês são cientistas de informação. Logo, queremos referências científicas, certo? Todo mundo sabe onde pesquisar trabalhos científicos? Eu quero pesquisar trabalhos, referências, artigos, ou enfim, livros ou artigos científicos sobre determinado tema, determinada questão. Onde eu vou procurar? Onde eu posso procurar? Todo mundo sabe? Google Acadêmico. Google Acadêmico, primeira opção, tá? Google Acadêmico. Então vai lá no Google, digita Google Acadêmico. Aí ele é o buscador que já vai jogar você especificamente para referências acadêmicas, a maioria artigos científicos, mas ele também pode te jogar para capítulos de livro ou quaisquer outras referências científicas que foram revisadas por pares, tá? E que foram publicadas em algum veículo reconhecido e revisado por pares. Revisado por outros cientistas, beleza? Métodos. Aí você vai explicar como você coletou seus dados, de modo que outra pessoa que não fez o seu trabalho pode entender e coletar da mesma forma. Então pensa numa receita de bolo, numa receita de comida que você mais gosta, tá? Eu quero fazer uma receita aqui, como é que eu faço? Então é isso que você vai explicar nos métodos. Olha, primeiro eu fiz isso, depois eu fiz tal coisa, depois eu fiz assim. Aí eu fui medir minhas variáveis. Como eu medi? Eu medi desse jeito. Usou algum instrumento? Que instrumento você usou? Vamos falar, tá? Seguido de resultados. O que são seus resultados? O seu gráfico, que é o principal. Os resultados numéricos da análise que você fez, que a gente acabou de ver no exemplo aí. E aí você resume o principal achado em palavras, tá? Então escreve lá, olha, observei que tal coisa tende a aumentar com tal coisa. Ou observei que quanto maior não sei o que, menor tende a ser não sei o que lá. Depois dos resultados, você vai dar a conclusão para o seu trabalho. Então você vai explicar a resposta que você encontrou para a sua pergunta, tá? Lembra rapidamente o seu leitor, olha, meu principal achado, minha principal descoberta é essa aqui. Você vai dizer se ela apoia ou refuta a sua hipótese. Então, eu esperava observar isso aqui, ó. Minha hipótese era essa. Foi isso que eu vi mesmo? Foi. Ah, legal. Então isso apoia a minha hipótese. Parece que a minha hipótese faz sentido. Aí você explica por que você acha isso interessante ou importante. Não, meu resultado não apoia a minha hipótese. Eu esperava que ia ser de um jeito e meu resultado foi outro. Ah, então talvez minha hipótese não faz tão sentido assim. Por quê? Por que foi diferente? Será que tem alguma outra explicação melhor que você não tinha pensado antes? Aí você escreve lá, ó, talvez tenham outras coisas que podem ser mais importantes, que eu não medi, que eu não considerei.
tá? Por fim, sua lista de referências dispensa maiores explicações, né? Nome dos autores que você citou, ano da publicação, título do trabalho, se for um capítulo de livro, título do capítulo. Se for um artigo, nome da revista, de onde você tirou, da revista científica. Se for um capítulo, nome do livro, de onde você tirou. Volume, edição e número de páginas, tá? Não temos regras específicas rígidas sobre o formato da referência, tá? Então, o formato, detalhes de formatação, não se preocupa com isso. O importante é que tenha essas informações. Como exatamente você vai formatar, vírgula, ponto, não sei o que, itálico, aí problema seu, faz como você quiser. O importante é que tenha estas informações. Beleza? Aí você vai entregar o quê? Você vai entregar o seu manuscrito, seu pequeno manuscrito, que resume o seu trabalho, e o seu arquivo do Excel, onde você planilhou seus dados, sua tabela de dados, e fez suas análises. Tranquilo? Alguma dúvida sobre o que é para fazer? Tá claro para todo mundo? Beleza. Beleza? Então, ó, aí vocês vão receber esse arquivo e junto desse arquivo vocês também vão receber este outro arquivo aqui, que é uma lista de questões sugeridas para você investigar. Aqui tem em torno de 20 e poucas sugestões, tá? Ah, não gostei de nenhuma dessas ideias. Ok, pense em outras ideias. O ideal é pensa o que você quiser, na ideia que você acha mais legal, tá? Mas se por um acaso estiver com dificuldade de pensar alguma coisa, talvez você pode consultar essa lista e ela vai te dar alguma ideia. Precisa ser alguma ideia específica dessas aqui? Não. Você pode olhar aqui e se inspirar, tá? Ah, isso aqui me deu uma ideia, talvez eu possa fazer tal pergunta. Ah, beleza. Aí você faz outra pergunta. Não precisa ser exatamente essa, tá? Mas tem 20 e poucas perguntas aqui. Então, se você escolher alguma delas, já sabe, né? Você vai ter que pensar numa hipótese para essa pergunta e fazer todo o resto lá que você já viu. Então, exemplos de perguntas. Algumas questões que nós já investigamos na disciplina, porém não pode repetir nenhuma das atividades que a gente já fez. Certo? Pode ser parecido, pode se inspirar em alguma coisa que a gente fez? Pode. Mas não pode ser exatamente nenhuma das perguntas que nós já respondemos na disciplina. Então, por exemplo, uma dada característica do filho depende dessa característica nos pais, tá? Que universo amostral você pode usar? Família, seus amigos, seus conhecidos. Você consegue obter facilmente dados pessoais de diferentes pessoas, de um determinado grupo de pessoas. Então, medir a herdabilidade de uma característica. Lembra? A gente fez isso com a altura, a gente fez isso lá com as características lá do passarinho, das plantas, das flores, lembra? Então, você pode pensar numa característica qualquer que nós não investigamos. Você pode testar se essa característica é herdável. Será que os filhos tendem a parecer com os pais? Tem relação entre essa característica dos filhos com essa mesma característica nos pais? Um exemplo de pergunta. Outro exemplo de pergunta. A altura de uma pessoa afeta quantos filhos ele tem? Quando uma característica afeta quantos filhos um indivíduo tem? Quando uma característica fenotípica, uma característica morfológica ou fisiológica, ou qualquer característica do indivíduo afeta quantos descendentes ele produz. Como os biólogos chamam isso? Biólogos. Como a gente chama isso? Ninguém lembra? Seleção natural, né? Então aqui, ó, você pode pensar em questões sobre seleção natural, tá? Será que uma característica de um indivíduo afeta o número de descendentes que ele produz? Então você pode testar isso em seres humanos, que é muito fácil, porque você consegue medir características de pessoas muito facilmente e você também consegue obter facilmente dados de quantos filhos a pessoa teve ao longo da vida, tá? Então esse é um exemplo. Você pode pensar em outras perguntas para testar a seleção natural, tá? Pode ser em outros organismos? Pode, mas aí você já sabe que vai ser mais complicado, né? Vai ser mais difícil. Então, coisa simples, tá? Menos é mais.
Isso aqui não é o trabalho da sua vida, mas precisa ser uma pergunta relevante que você vai conseguir coletar dados. Tem que ser uma coisa que você pode fazer, tá? Que é executável. A altura de uma mulher afeta a altura do seu namorado ou marido? Será que tem relação entre as alturas de um casal? Será que pessoas mais altas tendem a se relacionar com pessoas mais altas? E vice-versa, por exemplo? Você também pode facilmente obter dados disso aqui, tá? Será que a altura das pessoas está mudando ao longo das gerações? Você consegue facilmente obter dados de uma característica qualquer das pessoas e perguntar quando você nasceu. Aí você pode testar se tem uma relação. Será que as pessoas estão ficando mais altas ao longo do tempo? Ou mais baixas? Ou será que tanto faz? Há 50 anos atrás era a mesma coisa, a população do mesmo jeito que é hoje, em geral? Outros exemplos com dados de outros organismos. Expectativa de vida de uma raça de cachorro depende do seu tamanho? Quem vive mais? Um pincher, um poodle, um labrador, um dog alemão? Será que tem alguma relação entre o tamanho de um cachorro e quanto tempo ele vive? Você consegue dados muito fáceis buscando isso no Google, tá? Ou na Wikipédia. Wikipédia, uma ótima fonte de dados para você pesquisar várias coisas. De preferência, Wikipédia em inglês, tá? Por quê? Porque a Wikipédia em inglês te dá as referências acadêmicas. Geralmente tem as referências acadêmicas de onde eles tiraram os dados. Então é mais confiável. Pode usar a Wikipédia em português? Pode. Mas muitas páginas da Wikipédia em português, infelizmente, não te dão as referências originais de onde eles puxaram os dados. Então é menos confiável. Professor, Tá? Diga. professor, a gente pode entrar em contato com o senhor assim pelo WhatsApp para Pode. falar sobre Pode. o nosso tema? Pode. Então, isso aqui são só alguns exemplos, tá, gente? Eu não vou olhar todos aqui, vocês estão vendo que tem vários. Então, tem exemplos com coisas que você pode investigar com pessoas. Tem exemplos de biologia celular, por exemplo, que você pode fazer experimentos fáceis em casa. Para testar, por exemplo, quanto que a concentração de sais afeta a taxa de osmose. Quanto tempo leva para um vegetal perder água. Se você bota mais sal, ele perde água mais rápido, mais devagar, tanto faz. Tá? Isso é um experimento clássico, provavelmente vocês até já devem ter feito isso em alguma disciplina aí, tá? Questões de biofísica, tá? Termorregulação, questões envolvendo temperatura corporal. Você pode medir com termômetro a sua própria temperatura ou temperatura de pessoas diferentes, muito fácil, tá? Você pode investigar questões ecológicas. No Wikipedia tem muitos dados ecológicos, que são fáceis de obter também, tá? Então, será que tem relação entre diversidade de espécies de um lugar e as características ambientais daquele local? Por exemplo, será que tem relação entre a temperatura média e o número de espécies de aves em uma cidade? Então, na Wikiaves, que é um site específico dentro da Wikipédia, que é uma compilação de todas as aves observadas no Brasil, você consegue lá obter listas de espécies para cada cidade do país. Então, você consegue facilmente descobrir quantas cidades registradas tem uma cidade qualquer no Brasil. E aí você pode pegar dados ambientais daquela cidade, tá? A temperatura, a precipitação, ou qualquer outra coisa, qualquer outra característica do ambiente que você quiser e puder medir. Tudo isso você consegue facilmente na internet, tá? Tem outros exemplos de biofísica envolvendo vocalização de aves. Tem algumas questões de microbiologia que também você consegue investigar fazendo experimentos simples em casa, tá? Você consegue medir facilmente o número de colônias de bactérias num substrato na sua casa, por exemplo. Como? Fazendo meio de cultura caseiro. Como faz isso? Gelatina, tá? Todo mundo aí sabe o que é gelatina, né? Come gelatina? Alguém aí não gosta de gelatina? Todo mundo já comeu gelatina alguma vez na vida? Eu não gosto de gelatina, tá? Eu acho gelatina horrível, mas eu sei que é gelatina. Então você pode preparar gelatina na sua casa. E a gelatina é um meio de cultura natural, muito fácil para micro-organismos. Se você pega a sua mão e passa em cima da gelatina, por exemplo, você vai contaminar a gelatina. Se você pega um esfregão do seu celular ou da pia do seu banheiro, por exemplo, e esfrega na gelatina, vai contaminar a gelatina. Se você deixar lá alguns dias e voltar lá para ver, você vai ver que vai crescer um monte de colônias de bactérias e talvez vai crescer até alguns fungos. Então você pode contar facilmente. Quantas colônias cresceram aqui? Aí você pode fazer perguntas sobre isso. Onde tem mais bactérias? Onde tem mais fungos?
no chão da minha casa, no banheiro, na minha pia, no meu celular, no controle da minha TV, tá? Onde você bem entender. E mais outros exemplos aqui, alguns com insetos, tem alguns experimentos fáceis que você pode fazer com insetos, para a galera que gosta de inseto, tá? Com formigas, com moscas, você pode fazer iscas caseiras facilmente também. E tem alguns exemplos com plantas, tá? Você pode fazer alguns experimentos fáceis em casa também de germinação, para a galera que curte plantinhas. Então você pode botar sementes para germinar e você pode testar o que influencia a germinação de uma semente, por exemplo. O que faz a semente germinar mais rápido? Ou o que faz a semente germinar mais devagar, demorar mais para germinar, tá? Então, vários exemplos, tá? Várias questões aqui para você pensar, para te inspirar, se você tiver com problema de inspiração. Vocês vão receber este arquivo, assim como o roteiro para os projetos de pesquisa. Tá? E aí você pode olhar depois com calma, com detalhe, um por um, tá? E aí vai ser assim, ó. Vocês vão receber esses arquivos e na próxima aula, na segunda-feira, você vai trazer qual é a sua pergunta e qual é a sua hipótese. Eu sou obrigado? Sim, todo mundo vai trazer a sua pergunta e sua hipótese na próxima aula, na próxima segunda-feira. E aí o resto da disciplina você vai ter para desenvolver ou executar o seu projeto. Tenho dúvida, estou confuso, acho que quero fazer isso aqui, mas não sei direito bem como eu poderia medir isso, como exatamente eu poderia coletar esses dados. Pergunta pra gente, joga lá no grupo, ou pode perguntar direto a gente, que a gente conversa e troca uma ideia, pelo WhatsApp mesmo, não tem problema, tá? E aí a gente vai conversando com cada um, mais ou menos. E aí quando chegar na segunda-feira, na próxima aula, todo mundo já vai ter uma boa ideia de qual é a sua pergunta, qual é a sua hipótese e mais ou menos como vai coletar seus dados. Aí depois é só você coletar e responder sua pergunta. Beleza? Alguma dúvida sobre o que é para fazer, como é para fazer? Tranquilo? Então, quem já tiver alguma ideia, ótimo. Quer trocar uma ideia? Olha, eu tô pensando isso aqui, mas não tenho muita certeza. Escreve pra gente, tá? Que a gente conversa. O importante é, segunda-feira todo mundo já tem a sua pergunta, tá? Não deixa para pensar nisso depois. Até segunda que vem já tem que ter uma pergunta. E você vai ter que entregar a sua pergunta e a sua hipótese. E essa vai ser a atividade de segunda. Eu já estou dando spoiler, tá? Todo mundo já vai registrar, cadastrar. Qual é a sua pergunta, qual é a sua hipótese. E quando você entregar seu resultado, a gente já sabe o que você queria fazer. Então a gente só vai ver se está batendo ou não. Beleza? Então, gente, essa é a nossa conversa de hoje. Atividade do dia não tem atividade do dia, mas tem a pergunta para você pensar e trazer para a gente na segunda-feira. Tranquilo? Então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, estamos conversados. Obrigado pela atenção e paciência de vocês, sobreviventes da turma de bioestatística, que estão frequentando as aulas até o final, tá? Importante. E aí, qualquer coisa, escreve lá que a gente conversa, tá? Cuidem-se. Tá certo, professor, obrigada. Bom resto de semana, bom fim de semana. Boa sorte nas outras disciplinas. E até mais.